meu tema hoje é tutela da evidência. Tutela da evidência no Código de 2015. E o que seria, então, essa nova forma de tutela? Na verdade, quando nós falamos em tutela da evidência, nós estamos falando de uma tutela antecipada, e que não é propriamente uma novidade no Código de 2015. A tutela da evidência já existia no nosso sistema, o Código 73 já trazia essa forma de tutela antecipada, ainda que não houvesse esse nome, tutela da evidência. A tutela da evidência é caracterizada, na verdade, por uma dispensa do periculo in mora. É a possibilidade de antecipar a satisfação do direito, mesmo naquelas situações em que não há urgência, não há risco na demora pela prestação jurisdicional. E ela existe justamente para permitir uma melhor distribuição daquilo que o professor Marinoni fala, que é o ônus do tempo no processo. Não há sentido, muitas vezes, em se aguardar o final do procedimento para só, então, termos a satisfação daquele direito. Então, vejo que o tema da tutela da evidência tem muita relação com o tema anterior, que tratava da execução, porque aqui também a grande preocupação é o resultado prático, é a vida das pessoas. O processo civil tem que servir justamente para atender a vida do jurisdicionado. E tutela provisória, que é, então, o gênero que abrange tanto a tutela de urgência quanto a tutela da evidência, tutela provisória é algo que tem em si, intrínseca, a efetividade. Nós temos na tutela provisória, ao mesmo tempo, cognição e execução. Vejam como isso é extremamente importante em termos de eficácia. Não basta apenas a declaração do direito. Nós temos o direito declarado e o direito satisfeito imediatamente por um ato, então, do poder de imperium do juiz. Então, tutela da evidência é um tema extremamente importante em termos de eficácia. Esse nome evidência vem, naturalmente, nós sabemos como que houve a tramitação do Código, a comissão de juristas e a presidência do ministro Fux. O professor Fux foi titular pela UERJ, e justamente a tese de sua titularidade na Universidade Estadual do Rio de Janeiro era justamente tutela da segurança e tutela da evidência, ainda que lá o ministro Fux tratasse tutela de evidência como se fosse cognição exauriente, era uma outra concepção que o Código não adotou. O Código adotou a ideia de que tutela de evidência é cognição sumária, porque isto realmente é o que acontece na prática. A decisão da tutela de evidência terá que ser confirmada ao final, por ocasião da sentença. Mas o nome vem daí, justamente dessa tese do ministro Fux. Mas há um sentido em se falar em evidência quando a gente fala nessa forma de tutela antecipada. Evidence, em inglês, significa prova. E tutela da evidência tem grande relação com algo já comprovado em juízo. É justo antecipar a satisfação do direito, porque nós já temos uma prova documental realizada nos autos. Então, profunda ligação entre prova e satisfação do direito. O artigo 311 é o dispositivo que, no Código de 2015, trata da tutela da evidência. Ele traz ali os seus dispositivos, as hipóteses, e o inciso 1º é justamente a previsão que nós já tínhamos no Código 73, a questão do abuso do direito de defesa ou do propósito manifestamente protelatório do réu. Detalhe interessante em relação ao inciso 1º do 311 é, lamentavelmente, a sua pouca aplicação prática. O Código 73 já previa isso no inciso 2 do 273. E muitas poucas vezes, sou advogada, na minha advocacia eu vi a aplicação prática do 273, inciso 2º. Por que isso acontecia? Porque é muito difícil, na prática, se apurar se aquela defesa é realmente abusiva ou se o propósito é manifestamente protelatório. Há uma carga subjetiva nessa análise. Daí porque, diante da dificuldade dessa aferição, a tutela de evidência no inciso 1º tende a ser tão pouco aplicada quanto era pouco aplicado no Código 73. Mas a vantagem é que o dispositivo ampliou as hipóteses de tutela de evidência. E, nesse ponto, o legislador merece todos os aplausos. A tutela de evidência foi ampliada para abranger todas as situações em que já há, como eu disse, prova documental suficiente do fato constitutivo do direito do autor. E aqui já passo para o ponto da minha exposição, que mostra o que é efetivamente a tutela da evidência.
Quando a gente pleiteia algo em juízo, nós temos, por um lado, a alegação pelo autor do fato constitutivo do seu direito. Por outro lado, nós vamos ter, por parte do réu, algum tipo de defesa que pode ser direta, ou seja, rejeita aqueles argumentos relativos ao fato constitutivo, ou uma defesa indireta, admite o fato constitutivo do direito, mas traz um fato modificativo, como, por exemplo, um parcelamento, impeditivo, com uma exceção de contrato não cumprido, ou ainda um fato extintivo, que seria o próprio pagamento. Então, vejam que a defesa ela pode ser direta ou indireta. Mas a tutela da evidência procura trazer uma nova realidade quando essa defesa, direta ou indireta, for inconsistente, for frágil, não tiver um fundamento suficiente. Então, a maior parte dos dispositivos ali permite a tutela da evidência após esse cotejo entre alegação de autor e réu. Os senhores vão me dizer, bom, mas nós podemos ter tutela da evidência em caráter liminar, sem dúvida. Temos as hipóteses que se admite a tutela da evidência em caráter liminar. No inciso 2º, por exemplo, em caso de recursos repetitivos, a tese já fixada na jurisprudência, nos tribunais. Mas a tendência, pelo menos nos países em que admitem a tutela da evidência, que serviram de inspiração para o Código, foi justamente esse cotejo entre o que alega o autor e o que alega o réu. Daí porque uma parte da doutrina sustenta ser inconstitucional, inclusive, a possibilidade de liminar na tutela da evidência. Porque, se não há urgência no provimento, há uma possibilidade de antecipação, mas sem perigo in mora, por que não se permitir, primeiro, o contraditório, para que o réu possa alegar em sua defesa os fatos que, então, tem para apresentar em juízo? Então, já coloco o primeiro ponto, que é polêmico em relação à tutela da evidência, é se a concessão liminar desta forma de tutela antecipada seria ou não inconstitucional. Há argumentos bons em ambos os lados. Eu, pessoalmente, entendo que há uma inconstitucionalidade porque não há necessidade de se atender tão imediatamente o pleito formulado pelo autor, mas, por outro lado, quando a gente pensa em efetividade, a gente vê a importância de, já desde logo, em casos evidentes, de prova mais do que suficiente, que haja uma rapidez nessa solução jurisdicional. Trago um exemplo apenas para essa reflexão quanto a liminar na tutela da evidência. O professor Cássio Scarpinella Bueno costuma dizer que, em princípio, a prova documental é suficiente, mas e se o documento for falso? Então, o réu teria a oportunidade de trazer esse argumento antes que a tutela fosse concedida. Mas esse é apenas um parênteses em relação ao que eu pretendo expor para os colegas aqui sobre a tutela da evidência. Então, o que ela é, na verdade? É uma distribuição melhor desse ônus do tempo do processo, fazendo uma referência, uma relação com o ônus da prova. Vejam, senhores, se nós temos o ônus da prova, ou seja, ele é distribuído entre autor e réu, o autor tem que alegar aquilo que constitui o seu direito e o réu tem que fazer em relação à defesa, por que também não distribuir esse ônus do tempo para a prova? A quem interessa a prova? Se ela interessa só ao réu, porque o autor já se desincumbiu do seu ônus, é natural de que o tempo para esta prova seja suportado pelo réu e não pelo autor. Vejam, os colegas, que nós temos uma tendência de pensar que sempre quem tem que suportar o ônus do tempo no processo é o autor. E isso é absolutamente equivocado. Por se tratar de uma questão de processo paritário, e hoje o nosso código estabelece o princípio da paridade, o princípio da isonomia, seria muito inadequado tratar de forma igual situações que são distintas. Se há um direito já evidente, por que ele vai ser tratado da mesma forma que um direito que não é sequer provável e que só vai ser satisfeito caso, ao final, se consiga a produção de uma prova de que ele existe? Então, vejam, tratar de forma igual as partes é distribuir também de forma equitativa esse ônus da prova no processo. Além disso, nós temos a preocupação com a duração razoável do processo. Esse é um dos valores hoje fundamentais. Então, tutela da evidência é um dispositivo extremamente importante, um instituto extremamente importante no novo Código, justamente para assegurar essa isonomia de tratamento entre as partes e as alegações feitas pelas partes e a duração razoável do processo. A origem do Instituto, no nosso sistema, é certamente do direito italiano e do direito francês.
O direito italiano prevê a condenação com reserva, ou seja, a possibilidade de se reservar algumas exceções que o réu poderia trazer só para uma segunda fase do procedimento e, portanto, se condena com reserva, como dizem os italianos, com a reserva de possíveis exceções a serem analisadas posteriormente. E há no direito francês um instituto que certamente influenciou ainda mais do que a Itália, que é o référé provision, do artigo 809 do Código de Processo Civil francês. Lá é possível, através desse instrumento, se antecipar, sem urgência, sempre que a defesa não for, sempre que houver uma obrigação não seriamente contestável. Vejam como é interessante isso. O legislador francês estabeleceu uma cláusula aberta. Sempre que a obrigação não for seriamente contestável, e isso vai ser preenchido no caso concreto, evidentemente, o juiz de référé, autorizar, então, a satisfação deste direito. Então, a gente tem aí uma atipicidade no sistema francês, o que não ocorre na Itália. Na Itália, a medida é típica, só em algumas situações, uma atipicidade que generalizou o référé, a ponto de se dizer que se criou na França um planeta référé. Ou seja, tão ampla é a sua utilização. Nós esperamos que essa inspiração sirva para que a tutela de evidência no Brasil tenha uma aplicação muito maior do que teve no Código de 73. E aí, vendo meus colegas, a doutora Isabela Medeiros, que me antecedeu, o desembargador da COL, todos falando da importância da aplicação, não é, doutora Isabela, dos dispositivos que são importantes do novo Código, esse otimismo, como ela mesma dizia. E destaco para os colegas que nós temos um papel fundamental aqui, nós advogados, fazer implementar essas regras, que são tão boas do novo Código, na prática, no dia a dia da nossa atividade profissional. Se o advogado não invocar os dispositivos, dificilmente o judiciário irá aplicá-los. Então, a Escola Superior de Advocacia tem um papel fundamental nesse sentido, de invocar e fazer valer esses novos dispositivos. Ainda em relação à questão do propósito da tutela de evidência, o intuito, apesar do inciso 1º falar de abuso de defesa, o intuito não é punitivo. Se fosse o intuito punitivo, bastaria a aplicação das sanções que nós já temos de litigância de má-fé. A ideia do legislador, e sempre procuro destacar isso quando falo de tutela de evidência, é que não se deve pensar apenas em punir. Para isso já existem as sanções específicas. E por que não se deve pensar apenas em punir? Porque, senão, nós vamos aplicar de uma forma muito restrita o dispositivo. A ideia, como mencionei, é de distribuição, realmente, desse ônus do tempo. Se houve efetivamente o abuso ou não, isso é uma outra situação. Mas, se já há prova suficiente do fato constitutivo alegado pelo autor, por que não antecipar? Vejam que é uma questão cultural de que só se decide ao final. Tenho muitos amigos juízes, e uma delas, juíza federal, extremamente estudiosa, um dia desse estava dizendo para mim, Rogéria, dificilmente a gente aplica, porque eu só vou estudar com profundidade as questões do processo no final, no momento da prolação da sentença. E eu disse, é isso que tem que mudar. Nós temos que ter uma questão cultural de mudança desse entendimento para que a gente possa ter mais efetividade nos casos concretos. Outro detalhe importante em relação à tutela da evidência é a questão da irreversibilidade. Sempre que a gente fala em tutela provisória, nós temos aquela preocupação de que a tutela provisória não deve ser irreversível do ponto de vista fático. Isso hoje é dispositivo de lei, já era no Código 73, isso está expresso lá no parágrafo 3º do artigo 300. Se houver efeitos irreversíveis, a tutela não deve ser concedida. Vejam que esta regra ela deve ser aplicada com um certo critério de bom senso. A regra não é absoluta, porque, se fosse absoluta, nós estaríamos impedindo o acesso à jurisdição, ou, melhor dizendo, o acesso a uma tutela jurisdicional adequada. Há inúmeras situações da vida em que há necessidade de tutela provisória e reversível. E dou um exemplo que é bastante comum na doutrina, a questão, por exemplo, de um paciente, uma criança, que tem uma situação grave e precisa imediatamente de uma transfusão sanguínea. E por uma questão de religião, por exemplo, os pais não permitem. Veja que aqui é uma decisão ainda com base em cognição sumária e que vai ter um efeito irreversível do ponto de vista fático. Uma vez feita a transfusão, não há como se voltar atrás.
mas em determinadas circunstâncias, pela ponderação dos interesses jurídicos em jogo, é muito mais importante assegurar esse direito provável, ainda que irreversível faticamente, do que se deixar de considerar a medida. Então, se nós olharmos para a questão da irreversibilidade, considerando que a não concessão da medida também gera dano, será fácil chegar à conclusão de que esta não é uma regra absoluta. Aliás, recentemente, já mencionado pelo Dr. Marcos, que me antecedeu, houve essa reunião no Conselho da Justiça Federal para os primeiros enunciados a respeito do Código de Processo Civil, um encontro extremamente importante que reuniu professores, ministros, juristas do Brasil todo. E um dos enunciados aprovados lá é justamente o enunciado número 40, então, do Conselho da Justiça Federal, que diz que a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão em se tratando de direito provável cuja lesão seja irreversível. Então, é aquilo que eu mencionei. A irreversibilidade ela tem o lado também da sua existência em relação à não concessão da medida. Daí porque vale a ponderação do juiz no caso concreto. Artigo 300, parágrafo 3º, portanto, não é uma regra absoluta. Aliás, assim já tinha entendido a Infam, que é a Escola Nacional de Formação dos Magistrados. Há também o enunciado 25 da Infam, destacando isso, que não é absoluta essa regra que impede a concessão quando houver efeitos práticos e irreversíveis. Daí porque a importância da ponderação e da análise judicial diante do caso concreto. Outra situação importante quando a gente fala em tutela da evidência. Algumas pessoas têm questionado, principalmente o inciso 4º do artigo 311, e perguntando qual a distinção entre a tutela da evidência e o julgamento antecipado do mérito. O inciso 4º é aquele que diz que o juiz pode conceder a tutela antecipada quando houver uma prova suficiente por parte do autor a qual o réu não consiga contraproduzir uma prova capaz de gerar dúvida razoável. É aqui o meu celular talvez interferindo, desculpem. Então, vejam, quando nós temos uma prova já suficiente, se não houver requerimento de contraprova por parte do réu, o caso de julgamento antecipado. Não há dúvida aqui que aí nós estamos diante de uma cognição exauriente. Já as provas que deveriam ser produzidas no processo já estão todas presentes. Daí porque nada justifica a concessão de uma tutela de evidência com base no inciso 4º, uma vez que nós podemos ter algo mais, que é muito mais do que uma cognição sumária, que é a cognição exauriente através da sentença. Então, vejam, só se justifica a tutela de evidência quando houver a necessidade de produção de provas por parte do réu. Portanto, o procedimento não chegou ao seu final, não há possibilidade ainda de sentença. Mas já há uma prova forte por parte do autor, o que justifica, então, essa antecipação. Outro ponto importante, o artigo 311 fala em prova documental. Se nós formos ver tanto os incisos 2, 3 e 4, todos eles falam de prova documental. E a dúvida que surge é se essa prova realmente é documental stricto sensu, ou se ela pode ser uma prova documentada. Qual a diferença? A prova documentada é aquela que é uma declaração do fato, por exemplo, uma declaração de testemunha. O documento traz o próprio fato em si, né? O documento traz o fato nele mesmo. Já a prova documentada é uma declaração a respeito do fato. Então, a oitiva de uma testemunha é redigida a termo, aquilo, então, é uma prova documentada. Da mesma forma, um laudo pericial. O perito vai analisar a situação e dar, então, a sua posição em relação àquele fato. Essas provas, apesar de serem documentadas, também autorizam a tutela de evidência. Se entende que o legislador, ao prever a prova documental, não quis dizer apenas stricto sensu. Por quê? Porque a lógica é justamente da distribuição do ônus do tempo no processo, comparando-se entre o que disse o autor e o que disse o réu. Daí porque nós não devemos aplicar restritivamente a tutela da evidência. Lembrando ainda que os incisos do artigo 311 não constituem um rol taxativo. Se nós pensarmos que tutela da evidência só pode acontecer nas hipóteses específicas desse dispositivo, nós estaríamos dando muito pouca aplicação prática a esse dispositivo que é tão importante em termos
de efetividade. Eu mencionei já no início da exposição a polêmica em relação a liminar na evidência, né? E reforço aqui esse ponto. Se nós temos um contraditório, nós temos uma condição melhor de antecipar a decisão. Daí porque, não havendo urgência, é muito mais saudável para o sistema, que se preocupa hoje fundamentalmente com o contraditório, é que o juiz deixe para apreciar esse pedido de tutela antecipada logo após a manifestação do réu, que deve acontecer em poucos dias. Aliás, na França, quando se aplica o référé provision, o contraditório às vezes acontece em período de horas, sempre com contraditório. Então, tutela de evidência poderia ser justamente um caminho, deve ser um caminho para aplicação e efetividade dos direitos, mas respeitando sempre também o direito de manifestação do réu. E em relação ao inciso 2º, é importante também que se mencione a polêmica que surgiu já no início da vigência do Código. O inciso 2º do 311 prevê a concessão da tutela de evidência nos casos, então, de julgamentos repetitivos e súmulas vinculantes. E aí a questão que surge é por que não ampliar também a tutela de evidência para outras hipóteses de precedentes ou de súmulas que não sejam exatamente ou a súmula vinculante ou os casos repetitivos. Agora há pouco, na exposição da professora Isabela, a gente percebia a importância dessa aplicação de precedentes, no modo geral, para ver segurança e coerência no sistema. Em relação à tutela de evidência, eu digo a mesma coisa. O legislador disse menos do que deveria ter dito. O inciso 2º, portanto, deve permitir uma aplicação mais ampla para abranger as súmulas dos tribunais superiores de um modo geral, mesmo que não sejam súmulas vinculantes, e os casos de repercussão geral, evidentemente. Aliás, nesse sentido, há também um enunciado recente do Conselho da Justiça Federal. É o enunciado número 48, que estabelece que, havendo repercussão geral ou súmula dos tribunais superiores, é possível também a concessão da tutela de evidência com base no artigo 311, inciso 2º. E já caminhando para o final da minha exposição, o tempo lamentavelmente é curto, vou seguir exatamente o nosso tempo estabelecido, queria falar um pouquinho sobre a grande aplicação prática da tutela de evidência, que é mediante a sua aplicação em relação à sentença. Nós sabemos que no nosso sistema, lamentavelmente, ficou uma incoerência, porque, apesar de todos os esforços daqueles que trabalharam no projeto do Código, a sentença hoje é passível de recurso de apelação com efeito suspensivo automático, né? Esse é um grande problema do nosso sistema, é o efeito automático da apelação, suspensivo automático. Não faz sentido na medida em que a tutela provisória tem uma eficácia imediata, que é baseada apenas em cognição sumária, e a sentença baseada em cognição exauriente, portanto, muito mais profunda, não tem essa mesma eficácia. Daí porque a tutela da evidência pode ser aplicada justamente para atribuir essa eficácia à sentença, na medida em que, de acordo com o artigo 1012, parágrafo 1º, a apelação terá efeito suspensivo, mas ela não sofrerá essa suspensão de sua eficácia nos casos previstos, e aí o inciso 5º traz, nos casos em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Tutela provisória é gênero, do qual está abrangida a tutela de evidência. Portanto, a sentença que concede uma tutela provisória, no caso, já seria tutela de evidência, diante já da produção de provas já feita nos autos, essa sentença terá eficácia imediata neste capítulo referente à tutela da evidência. Então, veja a importância de nós, advogados, insistirmos e pleitearmos perante o Poder Judiciário que, naquelas situações em que há uma prova segura do direito do nosso cliente, isso seja antecipado já ou, pelo menos, antecipado no momento da sentença. Então, pleitear a concessão de tutela de evidência na sentença é algo extremamente importante para a efetividade dos direitos e para nós combatermos essa falta de coerência do nosso sistema. Já concluindo, porque lamentavelmente o tempo é curto, eu queria mencionar para vocês que há uma preocupação muito grande em outros países, não só no Brasil, em termos dessa efetividade dos direitos. E lá na França, que serviu de inspiração para o Código de Processo Civil brasileiro nessa parte da tutela de evidência, se diz,
A professora Cecília Chanet, que é uma grande estudiosa nessa questão de tutela provisória, diz que há uma necessidade social na França e que o référé, que é a inspiração, surge justamente para atender essa necessidade social, que é a necessidade de uma justiça imediatamente eficaz. É isso que nós também esperamos no Brasil, uma justiça imediatamente eficaz. E, como mencionei, isso depende também muito de nós, advogados, que possamos invocar e exigir a aplicação de tutela de evidência para distribuir de uma forma mais justa e adequada o tempo de espera dentro do processo. Tempo no processo causa dano. E a decisão que indefere uma tutela provisória pode ser tão gravosa quanto aquela que a concede. Daí porque uma mudança de cultura é fundamental no nosso sistema para que a gente consiga aplicar melhor todos esses nossos dispositivos que tanta efetividade podem trazer para o sistema. Então, agradecendo novamente o convite que me foi oferecido, agradeço muito, deixo à disposição aqui o meu e-mail, é rogeria@dot.adv.br, para qualquer dúvida, para qualquer troca de ideias com os colegas. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Obrigada.